Sião, porém, diz: O Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Se você me perguntasse há uns 17 anos atrás qual versículo da Bíblia, qual parte da Bíblia eu mais gosto, eu diria que é essa. Isaías 49, 14. Como você já viu pela capa desse vídeo, o assunto hoje é um pouco delicado e eu vou abrir o meu coração para vocês. A minha intenção com esse vídeo não é trazer julgo nem acusação na vida de ninguém, porque eu sei que esse assunto é um assunto delicado, é um assunto complexo, mas que precisa ser dito, que precisa ser falado e que precisa ser visto. Então, de alguma forma, eu espero que esse vídeo, que a minha história, te ajude ou faça você perceber coisas que talvez você não esteja enxergando. Então, bora lá. Os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe tinha ido para Recife juntamente com meu pai para tentar uma nova vida lá. O meu pai estava envolvido com drogas e a minha mãe resolveu ir para lá, para Recife, para tirar ele desse meio. Foi a minha mãe, o meu pai, eu e a minha irmã mais velha. Porém, quando passou-se o tempo, minha mãe percebeu que não se adaptaria lá e resolveu voltar para São Paulo. E o meu pai decidiu que ficaria lá, a família dele fica toda lá em Recife, e eu acho que ele temeu também voltar para cá e acabar voltando para o mesmo caminho que ele tinha saído. Porém, com essa distância, o casamento deles, que já não estava bom, acabou se findando de fato. O meu pai conheceu uma nova pessoa com quem ele construiu uma nova família e teve mais 2 filhos. Então, a minha mãe aqui, né, sozinha, ela teve que criar eu e a minha irmã, então ela foi trabalhar fora. A minha irmã, na época, tinha 8 anos e ela cuidava de mim a maior parte do tempo. A gente morava assim em um quintal de família, então acabava que a minha irmã olhava, a minha tia ajudava, vizinhos. Eu não tenho lembranças do que é ter uma família, eu não tenho lembranças do que é ter um pai, do que é sentar em uma mesa e fazer uma refeição em família. Eu não tenho lembranças do que é tomar uma bronca de um pai ou até mesmo uma chinelada. Eu não tive o acompanhamento do meu pai. E mesmo à distância, o meu pai não pôde acompanhar o meu crescimento, porque naquela época era muito difícil, linha telefônica, não existia celular. E quando meu pai me ligava, eu também não gostava de atender. Eu sempre fui muito tímida e a minha mãe, depois, com o tempo, ela começou a falar mal do meu pai e sem perceber que aquilo me faria mal. Então eu comecei a refletir a mágoa que minha mãe tinha. Então, quando meu pai me ligava, além de eu ser tímida e não gostar de falar com ele, eu não queria falar com ele porque eu tinha raiva dele, eu tinha raiva do que ele tinha feito, né, por conta do que eu ouvi a minha mãe falar. Mas no fundo eu queria que o meu pai corresse atrás de mim. Eu queria que o meu pai me visse, que meu pai, de alguma forma, sentisse a minha dor, sabe. Então a minha rejeição, na verdade, era um grito por amor. Eu não sabia como meu pai era, porque com 3 aninhos, imagina, não consegue lembrar de nada, você não consegue, criar, né, ali, memórias com 3 anos. Eu tenho, assim, uns resquícios muito embaçados, assim, na minha memória de alguns momentos, mas nada, assim, muito significativo. Eu só me lembro da minha irmã falando muito bem do meu pai, falando que ele era carinhoso, que ele era amoroso, e de fato, quando ele me ligava, ele era realmente carinhoso. A minha avó também falava muito bem do meu pai, mas eu não conhecia e não me lembrava do meu pai. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, uns 5, 6 anos de idade, eu comecei a criar na minha cabeça, eu não sei se por um sonho ou se foi algo que eu comecei a imaginar na minha cabeça. Mas eu comecei a imaginar o meu pai correndo atrás de mim, igual um jogador corre atrás de uma bola. Então eu sempre tinha isso na minha memória. Quando se falava de pai, do meu pai, eu lembrava do meu pai. Aliás, eu imaginava o meu pai correndo atrás de mim, assim como um jogador corre atrás de uma bola. Eu lembro que começou a ficar difícil, que eu comecei a perceber, assim,
levemente, sutilmente, essa falta paterna no Dia dos Pais na escola, que era quando tinha que dar uma lembrança para os pais, e eu não tinha para quem dar, então eu dava para minha mãe ou para minha irmã. E teve uma vez que teve uma gincana onde os pais foram e foi assim um momento de diversão entre os pais e os filhos. Eu não sei se a minha irmã foi, porque a sensação que eu tive, a lembrança assim na minha cabeça, é de que eu estava de fato sozinha. Mas eu acho que a minha irmã foi nesse dia, mas a minha sensação é que eu estava sozinha. Nesse dia eu percebi assim a diferença entre mim e as outras crianças que tinham pais. Eu acho que o que mais doía, assim, em mim, era a sensação de saber que eu tinha um pai, de saber que o meu pai era amoroso, que meu pai era carinhoso, pelo que eu ouvia, mas eu não tinha um pai. Pela distância, meu pai já tinha uma nova família, como eu já falei, então era como se eu não tivesse um pai. Mas meu pai não tinha morrido, meu pai estava vivo, sabe? Então era aquela sensação de você ter algo, mas você não ter. Entende? Eu não sei se eu consigo explicar isso, mas talvez quem passe ou quem já passou pela mesma situação que eu vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu me lembro que a gente ganhou, eu e a minha irmã, um cartão de Natal do meu pai, e todas as vezes que a gente abria o cartão, ele tocava uma musiquinha e meu pai tinha escrito do outro lado do cartão. E eu me lembro que a gente guardou esse cartão com muito carinho. E de vez em quando eu pegava esse cartão para abrir, né? E era muito legal, assim, sabe que para criança essas coisas de música, o Natal tem muito significado. Então, de vez em quando eu abria esse cartão, não sei, talvez na expectativa de me lembrar do meu pai, ou de lembrar que eu tinha um pai, ou de sentir o amor dele de alguma forma. Depois de uns anos, a minha mãe conheceu uma outra pessoa, que é o meu padrasto, que ela está com ele até hoje. Ela teve uma outra filha. Com a chegada do meu padrasto, as coisas ficou ainda mais difícil. Então, o que era difícil piorou. Porque o meu padrasto, ele era muito turrão, ele é do Nordeste, se eu não me engano, e ele era bem ignorante, assim, bem matuto, sabe? Aquelas pessoas bem matuta mesmo, não sei como que fala aí na sua cidade, mas para essas pessoas que são ignorantes, assim, bruta, acho que essa palavra descreve melhor. E assim, a figura de um homem dentro de casa que poderia ser essa figura paterna, ou pelo menos representar, e o fato dessa figura paterna não estar disposta a nos assumir como filhas, gerou ainda mais conflito, né? Em aceitá-lo. Então era muito assim tempestuoso. A minha irmã, que era mais temperamental, geralmente tinha mais conflitos. Eu não, eu sempre fui mais tímida, mais calada, mais reservada. Mas eu lembro de sentir muito. Eu sou melancólica, então eu sinto muitas coisas. Eu não falo, mas eu sinto muito. E por volta dos 8 anos de idade, o meu pai volta para São Paulo, porque o pai dele tinha falecido. Então, meu pai aproveitou para nos ver e com isso ele acabou ficando uns anos aqui, trouxe a família dele juntamente com os meus 2 irmãos, né, e a esposa, só que era cidade distante, então mesmo assim eu não via o meu pai direto. Eu via ele nas férias ou quando dava, ele levava a gente, assim, em um feriado prolongado, mas geralmente sempre nas férias. Então, mesmo ele estando aqui, eu não tinha essa convivência com meu pai. E quando a gente recebeu a notícia de que meu pai viria para cá, eu lembro de criar uma expectativa muito grande para conhecer o meu pai, para ver o meu pai. E eu lembro que estava eu e a minha irmã na rua. Eu acho que eu devo ter passado o dia todo na rua esperando o meu pai chegar. E eu lembro que eu estava parada assim na rua e de repente eu vi o meu pai subindo a rua de casa onde a gente morava. E eu comecei a olhar ele de longe e pensar: será que é o meu pai? Porque eu só via o meu pai por fotos. Então eu não sabia como de fato ele era em pessoa, não sabia a sua altura, o seu corpo, né? Eu só via por fotos e eu só tinha 8 anos de idade. Então, quando ele começou a subir, eu me lembro de pensar: será que é o meu pai? E ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer. E eu lembro de ficar ali parada na rua, extasiada, e de repente eu acho que meu pai me chamou pelo nome e veio até mim, e eu lembro que ele me ergueu assim no colo, sabe? Quando pega assim, e coloca em cima. E foi uma sensação muito boa, né, de ter o meu pai ali, de ver o meu pai, sabe. Mas ao mesmo tempo era estranho, porque não era a minha realidade ter um pai. E o meu pai ficou morando aqui, 6 anos, então eu tinha 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu ia fazer 14 anos quando meu pai foi embora. E assim, foi uma fase em que parecia que eu não precisaria mais dele, porque a fase principal, no caso, é a infância. Mas na adolescência, tudo aquilo que parece que eu não enxergava, que eu não via, essa falta paterna na adolescência desabrochou, assim, se externou. Então, assim, foi uma fase muito difícil. A adolescência em si já é complicado. E com essa falta paterna, com esse vazio que eu sentia, eu não tinha identidade, eu era uma pessoa muito vazia, eu não tinha caráter, eu não sabia ser fiel, era uma pessoa infiel, não sabia cultivar amizades. Eu era uma pessoa sem princípios, eu não tinha muito limites, muitas coisas assim, mas eu me lembro de me sentir uma pessoa insignificante, uma pessoa sem direção, sem propósito de vida, uma pessoa que não iria dar nada na vida, sabe? Era essa sensação, os sentimentos assim que eu tinha, que eu não via valor em mim. Então, na verdade, era um vazio. Eu sentia um vazio de pai, marcas de um pai, valores de um pai. Valores que só um pai pode trazer para um filho, principalmente para a menina. A menina, para ela se relacionar, escolher uma pessoa certa, ela precisa ter o pai como referência. O pai precisa tratar ela como uma princesa, precisa dizer não quando necessário, precisa dar o carinho, o amor, o respeito que ela precisa para ela se sentir valorizada. Quando ela vai conhecer um parceiro para a vida, ela vai ter um olhar, uma visão muito precisa, e eu não tinha nada disso. Então, na minha adolescência, eu lembro que eu conheci ali um namoradinho, né, com uns 14, 13 anos por aí, e essa pessoa era usuária de drogas, mexia com tráfico de drogas, e eu era só uma moleca. E ele não queria nada sério comigo, mas eu lembro de estar muito apaixonada por ele. Sabe aquela paixão da adolescência? Muito apaixonada, mas ele me rejeitava. Ele não tinha os mesmos sentimentos que eu tinha por ele. E depois desse primeiro relacionamento, né, desse primeiro sentimento amoroso, nem posso chamar de relacionamento, mas desse sentimento amoroso, eu desencadeei outros relacionamentos da mesma forma. Então, quando eu conheci o meu marido, foi até estranho, foi até esquisito, porque ele queria andar de mão dadas, eu me sentia estranha com aquilo, eu rejeitava o amor dele, eu não sabia o que era namorar. E aí, voltando um pouco, foi nisso de estar namorando uma pessoa que mexia com drogas, e minha mãe, claro, rejeitou, ficou muito angustiada. Eu lembro que minha mãe ficou uma semana passando mal, com dor de estômago, de nervoso, e orando. Até que eu fui a primeira vez em uma igreja pequena de garagem, e ali Deus falou comigo, falou que me amava e falou que aquele relacionamento não agradava a ele. Falou que nesse relacionamento que eu estava, eu iria sofrer muito e que minha mãe estava chorando. E nesse dia eu lembro que marcou a minha vida, porque eu falei: Deus me vê e ainda se importa com quem eu me relaciono, ainda se importa com a minha vida. Então eu lembro que a partir daí eu comecei a desenvolver um sentimento de querer conhecer a Deus. E depois eu fui, me converti, me batizei, fui para uma outra igreja. E aí um dia um pregador que tinha ido pregar na igreja, ele falou assim: "Ei você", né, me chamou e falou assim: "Você está procurando a pessoa no lugar errado. Deus não tem qualquer coisa para você". Ele falou assim: "Deus tem o melhor para você". E eu sabia do que ele estava falando, mas é que a minha intenção, o meu olhar, estava só para pessoas que me rejeitassem. E quando eu conheci o meu marido, eu tive certeza de que ele era o melhor de Deus para mim, assim como aquele pregador tinha falado. E realmente, de fato, meu marido é o melhor de Deus para mim. Ele me amou como está nas Escrituras, que diz: amai as vossas esposas e esteja disposto a entregar a vida por ela. E o meu marido me amou dessa forma. Mas voltando para a adolescência, na adolescência foi onde eu muitas vezes ia para a igreja e eu me lembro de muitas vezes o louvor rolando solto e eu lá me derramando, chorando. Eu não tinha uma noção de que eu estava chorando por esse vazio, por essa falta paterna, mas eu sabia que eu estava chorando por aquilo. Eu não sei dizer, eu acho que era algo inconsciente, porque eu não tinha noção de que aquilo me machucava de fato. Eu não tinha noção que eu tinha essa falta assim tão grande dentro de mim.
E eu acredito que ali, enquanto eu chorava, enquanto eu não falava para as pessoas, nem mesmo para minha mãe, para ninguém, guardava tudo para mim, mas eu chorava aos pés de Deus. Eu acredito que ali, sem eu ver, sem ninguém ver, Deus estava me curando. Deus estava colocando marcas do seu amor em mim, marcas paternas de Deus em mim. E algo engraçado, engraçado assim, né? É engraçado e triste, mas eu comecei a procurar essa figura paterna em outras pessoas. Então, tinha um presbítero na igreja que ele tinha sua família e ele era muito amoroso. E eu gostava muito do abraço dele. E aí eu lembro que eu comecei a chamar ele de pai e ele me chamava de filha. E eu adorava dar um abraço nele, sabe? Aquele abraço era muito acolhedor. Então eu comecei a procurar essa figura paterna. Até mesmo outra vez no meu trabalho, onde eu trabalhava, tinha um homem, uma pessoa que trabalhava no hospital. Ele era alto, eu lembro que ele tinha o cabelo assim igual ao do meu pai, ele era brincalhão. E eu comecei a chamar ele de pai. Eu falava, ah, você parece com meu pai. Comecei a chamar ele de pai. E ali ele brincava comigo, ah, filha, ah, acho que ele via, né, que eu tinha essa carência paterna e acabava retribuindo isso. Então, por isso que eu falo, é engraçado, mas no fundo é triste, né? Porque eu estava procurando essa figura paterna, eu estava procurando algo que preenchesse esse vazio que eu tinha. E aí, um dia, no meu trabalho, eu trabalhava no estacionamento, estacionamento de banco, e um dia foi um homem lá, e depois que ele saiu, que ele pagou, ele já estava subindo a rampa para sair, ele deu ré e ele voltou e ele falou assim: "Olha, Deus vai restaurar, não sei o que na sua família, não sei se é a relação, não sei se você se dá bem com a sua mãe ou com seu pai, mas eu vejo Deus restaurando alguma coisa dentro da sua casa, da sua família, relacionada à família". E nessa época eu estava morando na casa da pastora, porque eu não me dava bem com a minha mãe, né, com meu padrasto, eu não gostava de estar naquele ambiente na casa da minha mãe. Eu já tinha morado com a minha avó, depois eu fui morar com a minha mãe de novo, voltei. Depois eu fui morar na casa da pastora e depois da casa da pastora. E quando eu estava morando na casa da pastora, foi que esse pastor veio e falou isso para mim no estacionamento. E aí, depois de um tempo, eu retornei para casa da minha mãe em uma situação não muito legal. E ao contrário do que eu esperava, do que eu imaginava, né, que minha mãe iria me acusar, que minha mãe iria falar um monte de coisa, minha mãe não falou nada, simplesmente me abraçou e ficou muito feliz com a minha volta. E depois disso, eu fiquei um período mais morando na casa da minha mãe e a nossa relação melhorou, a relação com meu padrasto também melhorou e de fato aquilo que aquele homem falou no estacionamento se cumpriu. Tanto que eu entrei no meu casamento com meu padrasto. Então hoje, graças a Deus, a gente se dá super bem. Eu também me dou super bem com meu pai. Depois de um tempo, Deus restaurou a minha identidade, me curou, me mostrou quem eu era. Aos poucos, né, Deus foi me mostrando de fato a minha essência e foi me separando, porque quanto mais você se conhece, mais você se separa do outro. Então, cada vez mais eu passei a me conhecer. E eu já tinha liberado perdão para o meu pai, para minha mãe, em oração. Mas até que chegou um dia que Deus falou para mim, filha, liga para o seu pai. Peça perdão para ele e diz que você perdoa ele. E aí eu lembro que eu questionei de início, mas depois eu resolvi ligar para o meu pai e eu falei para ele tudo aquilo que eu sentia, né? Algumas coisas não falei tudo, mas falei como me doeu a falta paterna dele. E o meu pai me pediu perdão, disse que não imaginava que eu sentia tudo aquilo. E depois ele até ligou para minha irmã, pediu perdão para minha irmã também e falou que eu tinha ligado para ele. E eu liguei para minha mãe também, pedi perdão para minha mãe e falei também as coisas que eu tinha, que eu guardava dela, muita mágoa, do meu pai também. E os 2 reagiram da mesma forma, eu lembro que eu chorei bastante e foi muito bom, foi libertador, sabe, uma página virada na minha vida, graças a Deus. E aí você me pergunta: "Carol, como que você passou por tudo isso sem um psicólogo?" Porque eu nunca passei com um psicólogo. E quem me conhece, assim, antes, quem me via na minha infância, ou quem me conheceu antes de encontrar a Cristo, sabe quem eu era, sabe quem era a Carol. Então, essas pessoas que me veem hoje falam: "Meu, como que pode?", tá entendendo? E assim, eu sei que foi Deus, eu não tenho dúvidas de que foi Deus, porque eu sozinha jamais teria chegado até aqui. Então, tudo o que vocês veem hoje de mim
tudo que vocês vão conhecer de mim foi Deus, porque eu não passei por nenhum tipo de acompanhamento, eu não tive estrutura nenhuma para chegar até aqui. E se hoje eu estou aqui gravando vídeo para o YouTube, falando aqui em frente a uma câmera, vocês podem ter certeza que isso foi obra de Deus, porque eu jamais faria isso. Eu tinha vergonha até mesmo de falar assim, sabe quando você vai descendo num ponto de ônibus, antes na minha cidade tinha perua, tinha van, né? E aí você tinha que falar próximo desce. Nossa, eu morria de vergonha de falar próximo desce. Então assim, tudo assim de quem eu sou hoje foi tudo Deus, foi tudo Deus. E eu agradeço a Deus até mesmo por essas situações difíceis. Eu agradeço a Deus até mesmo pela dor que eu senti por essa falta paterna, porque através dessa dor, hoje eu posso estar aqui falando para você. E através dessa dor, eu descobri o amor de Deus. Eu descobri que o amor de Deus ele é maior do que o amor de um pai, do que o amor de uma mãe, do que o amor de uma avó, de um tio, de qualquer pessoa, seja lá quem for. O amor de Deus nos sustenta de uma forma inexplicável. O amor de Deus é tudo o que nós precisamos. E é a partir desse amor que nós somos capacitados a perdoar o outro, a amar o outro. Então é porque eu estou nesse amor, é porque um dia eu me agarrei lá em Isaías 49:14 e eu acreditei de que Deus nunca me esqueceria, nunca me abandonaria, é porque eu acreditei nesse amor, nesse Deus que eu estou aqui hoje. Então, se você está passando pela mesma coisa que eu passei, se você tem esses traumas que eu tinha, em Deus, em Cristo, você encontra a cura. Mas a nossa terra, ela precisa estar preparada. Deus não vai, quando você joga a semente em uma terra seca, a semente não germina. Mas se a sua terra está ali arada, está preparada para receber a semente, ela germina e gera frutos. Então você precisa liberar perdão para que você se encontre, para que você perceba que a sua felicidade não depende do outro. O que o outro fez diz respeito somente a ele. O que você vai fazer com o que o outro fez diz respeito somente a você. É sobre você, é sobre o seu futuro. As pessoas só dão aquilo que têm. Então eu não posso esperar que o outro me dê aquilo que eu acho que ele tem que me dar. Porque como que alguém vai me dar o que não tem? Como que alguém vai viver com os princípios que eu tenho hoje? E quando a gente tem empatia pela história do outro, quando a gente perdoa o outro, isso nos torna seres humanos, nos torna mais humanos. Livre, você se torna livre para viver a sua vida, para escrever a sua história e ser quem você almeja ser quem Deus te chamou para ser. Eu anotei aqui o que a falta paterna pode causar: insegurança, baixa autoestima, depressão, ansiedade, dificuldade em relacionamentos, comportamentos agressivos, sentimento de rejeição, vazio, angústia e o desenvolvimento de um buraco afetivo e, em muitos casos, delinquência. A maioria das pessoas que infringiram a lei, a maioria das pessoas que estão em cadeias, tiveram essa desestrutura no lar, tiveram essa falta paterna ou a falta materna, ou até mesmo viveram em um lar conturbado, em um lar onde não tinha alegria, não tinha amor, não tinha paz. Então aqui eu anotei só um pouco do que a falta paterna pode causar. Mas se você cresceu em um lar sem pai, você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe que o buraco é bem mais fundo. Você sabe que esse é um trauma muito grande. E que a partir desse trauma pode se gerar muitas outras coisas. Pode nos colocar em situações de risco. E a minha intenção nesse canal, a minha intenção em estar aqui compartilhando a minha história é fazer com que você conheça a sua identidade em Cristo. Porque você tem uma identidade. Você não é o que as pessoas dizem ou disseram que você é. Quando você conhece a Cristo, você conhece a sua identidade. Então eu te convido a se inscrever no meu canal, a estar aqui comigo, porque eu vou trazer muitos outros assuntos relacionados a essa falta paterna e a sua identidade em Cristo. E se você se sente bem,
Conta para mim a sua história aqui nos comentários, eu vou amar te conhecer, saber a sua dor. Compartilha a sua dor comigo, assim como eu compartilhei a que eu tinha. E eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, ou que a minha história tenha te dado esperança de que talvez você esteja hoje com essa visão deturpada de si mesmo, mas você não é o que a sua mente está dizendo que você é.